Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho então agora sobre a parte de proteção radiológica mesmo, aplicada à física médica. A gente já viu que algumas aplicações que a gente tem da física na medicina são as radiações ionizantes, que é a radiologia médica e odontológica, que é regulamentada pela Anvisa. Então, todos os aspectos legais, tanto de proteção radiológica quanto de controle de qualidade, são ditados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Já a medicina nuclear e a radioterapia, como elas trabalham com fontes radioativas, materiais radioativos, né, que na radiologia médica e odontológica, a minha fonte radioativa é um aparelho de raio-x. E o meu aparelho de raio-x eu só vou emitir radiação quando eu acionar o meu botãozinho de disparo. Na medicina nuclear e na radioterapia, eu tenho material radioativo, ou seja, está sempre emitindo radiação. Então, quem responde pela legislação dessas áreas é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. E existe ainda na física aplicada à medicina muita coisa sobre as radiações não ionizantes, que envolve o ultrassom, laser e ressonância magnética. Já vimos o que é a nossa ionização e já vimos a diferença entre raio-x e radioisótopos. Também já vimos a diferença entre contaminação e irradiação. E aqui é muito importante para a gente lembrar, porque com raio-x a gente nunca vai ter contaminação, a gente vai ter irradiação. Com materiais radioativos selados, se a gente não violar a fonte, a gente também não tem contaminação, mas a gente tem irradiação. Só materiais radioativos que não são selados ou cujos materiais radioativos selados cujas fontes foram violadas, aí sim a gente pode ter o problema da contaminação junto com a irradiação. Muito interessante a gente sempre ter em mente o nosso espectro eletromagnético, porque aqui na área da física médica nós vamos encontrar algumas coisinhas, como ondas de rádio, são ondas que a gente vai estar associando com um campo magnético bem forte, e onde a gente vai ter a ressonância magnética. E raio-x e raio gama, que vai estar na região das radiações ionizantes. Então, a ressonância magnética, ela não é ionizante. E se a gente fala de proteção radiológica, não só da proteção radiológica, mas da física médica em si, a gente precisa identificar a radiação, a gente precisa saber onde ela está. A gente já viu em algum vídeo anterior que os nossos 5 sentidos não percebem a radiação. Então, a gente precisa de detetores de radiação. Só que esses detetores de radiação, eles vão ser utilizados não apenas no diagnóstico médico, mas também vamos estar usando eles para a parte de dosimetria de feixes. Quando a gente falou lá da radioterapia, a gente falou que o físico vai fazer o planejamento radioterápico dos pacientes. Ou seja, ele vai ver como é que vai ser toda a distribuição de dose em relação aos tecidos sadios. Mas para eu ter certeza da dose de radiação que meu paciente está recebendo, eu tenho que fazer a dosimetria dos feixes, que é justamente para eu saber o quanto de dose está dando a cada distância e determinando a dose para as profundidades aonde eu quero irradiar o meu paciente. E o controle dos níveis de radiação ambientais. Aliás, não só dos níveis de radiação ambiental, mas o controle dos níveis de radiação dos profissionais ocupacionalmente expostos e dos indivíduos do público. Claro que existem também alguns controles, alguns limites de dose que a gente vai ter estabelecidos nos padrões de controle de qualidade para que o meu paciente não receba doses absurdas. Mas o controle dos níveis de radiação ele vai estar muito mais relacionado a indivíduos do público e trabalhadores. E para eu fazer o controle dos meus trabalhadores, então eu vou utilizar monitores individuais e hoje a gente trabalha muito com monitores do tipo TLD. Monitores do tipo TLD são monitores termoluminescentes. O funcionamento deles é tipo um detetor de estado sólido, um semicondutor. A gente tem detetores a gás também, mas aqui é um detetor de estado sólido que a gente vai trabalhar no princípio da semicondução. Eu tenho elétrons, na verdade são essas pastilhas aqui, olha como elas são pequenininhas, né? Imagina que isso aqui é uma pulseira, né? Para a gente colocar uma dessas pastilhas no pulso, para fazer medida de extremidade, e esse aqui é de lapela,
onde a gente coloca na altura do peito, que é para fazer medida de corpo inteiro. Como eu estava falando, esse detetor de estado sólido, ele funciona como se fosse um semicondutor. Eu tenho uma banda proibida e eu tenho uma banda de valência, eu tenho uma banda de condução. Na banda de valência, eu tenho elétrons que estão circulando ali. E eles não conseguem atravessar a banda proibida para irem até a banda de condução. Mas, quando uma radiação forte o suficiente para que o elétron consiga pular essa banda proibida, eu consigo fazer com que o elétron vá para a banda de valência. Então, é isso que esse dosímetro vai estar fazendo, resumindo em poucas palavras. Depois, ele vai para um laboratório credenciado, onde ele vai ser aquecido. E esse aquecimento vai fornecer energia para o elétron que está na banda de valência, na banda de condução, para ele retornar à banda de valência. E aí, então, que a gente vai conseguir fazer uma estimativa de dose que o profissional recebeu, seja para o corpo inteiro, seja para extremidades. Outro dosímetro, só que não utilizado oficialmente, porque a gente não tem registros, não tem, a gente mesmo vai poder estar manipulando as canetas dosimétricas, faz uma leitura de dose, faz um registro informal. Então, ele não é considerado um monitor oficial credenciado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Mas a gente pode utilizar para ter conhecimento de doses momentâneas. Como lá no acidente de Goiânia, né, os profissionais, além de usar o dosímetro de lapela, usavam canetas dosimétricas para saber na hora como é que estava o nível de radiação que eles estavam sendo expostos. Essas canetas dosimétricas, elas são detectores que funcionam a gás. Né? Então, na verdade, eu tenho esses eletrodos aqui, e conforme a radiação vai interagindo, os eletrodos vão se aproximando. E aí, aqui no fundo, eu tenho uma escala que eu consigo ver quanto de radiação que a gente vai estar recebendo de acordo com a ionização que está acontecendo nesse meio e, portanto, a aproximação desses eletrodos. Mas o que a gente mais utiliza para fazer medidas de controle de qualidade, levantamento radiométrico, que é uma medida dos níveis ambientais de radiação, são essas câmaras de ionização. A gente tem várias câmaras de ionização de vários tamanhos. Então, essa câmara aqui, na verdade, o volume ativo dela ela é de 1 centímetro cúbico. Ela é bem pequenininha. Essa câmara de ionização já tem um volume ativo de 6 centímetros cúbicos. Essa aqui é de 180 centímetros cúbicos. E essa aqui é de 1.800 centímetros cúbicos. Nós temos câmaras de ionização de tamanhos diferentes, porque a gente vai fazer medidas com energias diferentes. Então, o tamanho da minha câmara de ionização vai estar relacionado à energia com que eu quero fazer a medição. Além das câmaras de ionização, em termos de detetores a gás, a gente trabalha muito com o detector Geiger-Müller. O detector Geiger-Müller, ele não tem uma fidedignidade de leitura. Ele tem, na verdade, quando a gente faz uma medição com ele, a gente pode ver radiações secundárias, que não são provenientes daquela radiação original, mas sim resultado da interação da radiação com o meio, com o volume ativo do detetor. Então, eu não consigo determinar, por exemplo, uma atividade de uma fonte a partir de um detetor Geiger-Müller. E as câmaras de ionização também, elas são mais utilizadas para raio-x e raio-gama. Aqui a gente vai utilizar também tanto para poder detectar beta, como para poder detectar radiação gama. E o que difere o Geiger-Müller da câmara de ionização é a faixa de tensão operacional com que a gente trabalha. A gente falou na medicina nuclear. Então, a medicina nuclear, a gente utiliza muito o detetor Geiger-Müller para levantamento radiométrico, né? Para ver se a gente, depois que a gente trabalha numa bancada, às vezes a gente pode ter trabalhado com soro e com material radioativo. E aí,
Se tiver alguma gotinha na bancada, a gente não vai saber se é soro ou se é material radioativo, e eu não vou ficar tocando, experimentando alguma coisa assim. Eu vou usar um Geiger e vou aproximar. Se fizer uma leitura, é porque é material radioativo. Se não fizer a leitura, é porque pode ser o soro. Ainda em medicina nuclear, aqui eu tenho uma foto de um detetor de cintilação. Essa foto aqui é super antiga. Ela faz parte lá do museu da USP, Museu de Medicina Nuclear da USP. Aqui a gente tem 64 fotomultiplicadoras, né? Como se a gente tivesse uma matriz aqui de fotomultiplicadoras. Então, os primeiros cintilógrafos, eles trabalhavam com isso. Hoje a gente vai trabalhar com fotomultiplicadoras que não são feitas a válvula, elas são bem menorzinhas e a gente consegue ter 256 por 256. Aqui eu acho que ela é... E hoje a gente tem câmeras de cintilação e a gente chega a trabalhar com câmeras esse conjunto de detetores paralelos. Depende do tipo de exame que a gente está trabalhando. Mas uma fotomultiplicadora, o que é uma fotomultiplicadora? A fotomultiplicadora é quando eu recebo um fóton incidente. Na verdade, o fóton interage com o meu cristal. E aqui eu tenho um elétron ejetado. Só que um elétron é um sinal muito fraco de eu conseguir. Então, quando eu passo por uma fotomultiplicadora, cada dinodo da fotomultiplicadora amplifica esse sinal para que no final eu consiga ter uma leitura significativa. Mas na medicina nuclear a gente utiliza bastante isso. Já na radiologia médica a gente trabalha muito com filme. Claro que na medicina nuclear também a gente vai estar trabalhando com filme, né? E no caso da radiologia médica, hoje com o CR e com a radiologia digital, a gente já consegue ter imagens diretas em monitores. Os filmes eles são utilizados para análise das imagens. E com isso, o médico vai fazer a análise de uma imagem e vai fazer o diagnóstico. O filme serve também como registro da imagem radiográfica e de outras aplicações, como aqui a gente tem um filme de SPECT e um filme de PET. SPECT é Single Photon Emission Tomography e o PET é Positron Emission Tomography. Então, um é a tomografia feita por fótons e o outro tomografia feita por pósitrons. Na verdade, o pósitron ele vai se aniquilar com o elétron e o que a gente vai detectar também são os fótons em coincidência a partir dessa aniquilação. Bom, então aqui são modos da gente ter o registro dessas imagens, além do registro computacional propriamente dito. Na radioterapia, a gente já não vai estar trabalhando com imagens. Quer dizer, a gente trabalha com imagens antes e depois do tratamento. Mas a radioterapia é a terapia com uso de radiações que a gente vai estar fazendo justamente para fazer um tratamento e durante o tratamento a gente não fica obtendo imagens. E aqui a gente tem uma imagem de uma bomba de cobalto, muito parecida com aquele equipamento de césio que foi encontrado lá em Goiânia do acidente radioativo que teve aqui no Brasil em 1987. Se a gente olhar aquele livrinho da Agência Internacional de Energia Atômica, é mais ou menos esse desenho aqui que eles trazem para o aparelho de radioterapia que contém o césio-137, só que nesse aqui é o caso de cobalto 60. A radioterapia hoje a gente está trabalhando muito com aceleradores lineares, porque daí a gente não tem essa questão do controle dessas fontes radioativas. E nos aceleradores lineares eu consigo escolher as energias com que eu vou estar trabalhando com muito mais facilidade, porque, por exemplo, o meu cobalto ele tem uma energia fixa, uma energia gama fixa, eu não tenho como variar o valor dessa energia. E no meu acelerador linear eu vou trabalhar com elétrons, cuja energia eu tenho um intervalo para poder estar escolhendo, e com isso facilita a aplicação
desse feixe de elétrons nos meus pacientes. E aqui a gente tem, não necessariamente para ficar falando da radiologia convencional, mas aqui, por exemplo, é onde eu tenho um book, que eu vou colocar o chassis com um filme para fazer a imagem. Hoje, a gente já coloca um chassis com um plate, que é para fazer uma imagem digital, e a gente já tem chassis com Wi-Fi, que eu vou obter a imagem, que a imagem latente que eu estou obtendo no plate, ela já vai ser transferida para o computador como a imagem realmente que eu quero ver do meu paciente. Outro detector que a gente tem a partir de uma tela intensificadora, um tubo intensificador, onde a imagem que vai formar nesse tubo intensificador, ela vai direto para um monitor. E aí eu não preciso ficar fazendo filmes, principalmente quando eu for fazer uma análise com contraste na radiologia convencional, meu paciente vai estar recebendo esse contraste, ele vai estar engolindo, por exemplo, bário não radioativo, e aí eu vou acompanhar para ver se ele tem algum problema no esfíncter ou se tem algum problema de refluxo e em que região do trato gastroesofágico vai estar acontecendo isso daí. Então eu vou acompanhando a imagem e aí quando chega na região de interesse eu faço a grafia. Fora isso, eu fico fazendo uma escopia do meu paciente. Então, existem muitos processos, tanto da medicina nuclear quanto da radiologia médica, que talvez eu tenha que me expor, eu tenha que eu tenha que receber um pouco dessa radiação. Bom, para isso a gente vai se proteger. E a gente vai se proteger com o uso de alguns equipamentos de proteção individual, como aventais de chumbo, luvas de chumbo, protetores de tireoide e óculos com vidro plumbífero. Tenho também biombos, e os biombos eles têm os visores, que é para eu poder enxergar o paciente, para ver se ele não se mexeu, para ver se está tudo ok. Porque se o nosso foco é falar um pouquinho sobre a proteção radiológica, a gente sabe que, principalmente o trabalhador, ele não tem que estar se expondo sem necessidade de radiação. A gente já falou no vídeo anterior que os nossos efeitos biológicos, que a nossa dose de radiação ela é acumulativa ao longo da vida. Então a gente não pode ficar se expondo sem necessidade, se expondo desnecessariamente. E a gente já viu também alguns abusos que ocorreram logo lá na descoberta dos raios-x. Esses abusos que levaram a ver essa questão de efeitos biológicos. Na verdade, quando a gente começa a analisar os efeitos biológicos ao longo da nossa história, ou melhor, as doses de radiação ao longo da nossa história, os primeiros limites de dose que foram sugeridos pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica, ele não leva em conta os efeitos estocásticos. Os efeitos estocásticos eles vão começar a ser considerados só lá pela década de 70, que é quando a gente vai começar a fazer uma análise das possibilidades de câncer após um certo período de radiação. Que até então, todos os limites de dose, eles previam efeitos determinísticos. Então, as doses de radiação eram muito mais altas, os limites de dose de radiação aceitáveis antigamente, antes da década de 70, eram muito maiores do que o que a gente aceita hoje. Sem contar que hoje já temos um vasto conhecimento sobre a proteção radiológica e alguns cuidados básicos que nos permitem trabalhar com limites menores. A gente sabe, por exemplo, sobre o tempo de exposição. O tempo de exposição ele é diretamente proporcional à minha exposição. Quanto menor o meu tempo, menor a minha dose. E se eu dobrar o tempo de exposição, eu estou dobrando a dose de radiação. Se eu quadruplicar o tempo de exposição, eu também estou quadruplicando essa dose de radiação. Já a minha distância da fonte, ela funciona com o inverso do quadrado da distância. Então, se eu tiver a uma distância de 1 metro, eu recebo um valor de dose, que se eu estiver a 2 metros, esse valor fica dividido por 4, e se eu tiver a 3 metros, o meu valor de dose fica dividido por 9. Então, também é um cuidado que a gente tem a relação de distância e a própria blindagem. Existem diferentes blindagens para eu atenuar dependendo da minha energia e o material que eu estou trabalhando. Por exemplo,
partículas alfa são facilmente blindadas com pedaços de papel. As partículas alfa, elas são equivalentes a átomos de hélio, então são partículas grandes que elas vão sofrer colisões significativas e redução de trajetória muito rápida. Já minhas partículas beta, elas são os elétrons, né? Elas são iguais aos elétrons, então elas conseguem penetrar um pouco mais na matéria do que as próprias partículas alfa. E aí aqui a gente já não consegue trabalhar muito com colisões clássicas, a gente tem que trabalhar mais com colisões relativísticas, mas a gente consegue estimar o caminho dessa radiação beta, assim como a gente consegue estimar o caminho da radiação alfa. Ambos eu vou trabalhar com fórmulas empíricas, mas eu vou ver em relação ao quanto que essas partículas conseguem penetrar em diferentes meios. Já os meus raios X e os meus raios gama, a gente está falando de radiações eletromagnéticas. Então, a gente está falando de ondas eletromagnéticas que elas têm condições de atravessar a matéria. Então, aqui eu vou precisar de um material, um número atômico um pouquinho mais elevado, que é o caso do chumbo, para blindar. Conforme a minha energia, eu preciso de uma espessura menor de chumbo. Se a minha energia for muito grande, eu vou precisar de uma espessura de chumbo maior. Então, esses três princípios, tempo, distância e blindagem, são princípios muito práticos da gente aplicar em termos de proteção radiológica para qualquer uma das áreas que a gente trabalha com radiações ionizantes. A gente precisa sempre ter em mente para otimizar o nosso trabalho no menor tempo possível, se necessário, usar os equipamentos de proteção individuais enriquecidos com chumbo e, sempre que possível, manter a maior distância possível da fonte. E além de eu ter esses cuidados com tempo, distância e blindagem, as normas de proteção radiológica, e aqui tanto a norma da Anvisa quanto as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, elas vão estar trazendo esses três princípios de proteção radiológica que eles têm que ser aplicados na rotina de trabalho. O primeiro deles é a otimização. A otimização ela está muito relacionada a um princípio que a gente chama também do princípio ALARA, que as nossas doses elas têm que ser tão baixas quanto razoavelmente execuíveis. O nosso princípio ALARA, ele vem do inglês as low as reasonable achievable, que as doses têm que ser tão baixas quanto razoavelmente execuíveis. Não adianta eu dar uma dose tão baixinha, que daí eu quase não estou expondo o meu paciente, só que eu não consigo obter a informação radiográfica que eu quero. Não faz sentido. Então, as doses elas têm que ser tão baixas quanto razoavelmente execuível, porque elas não podem ser baixas a ponto de eu ter que irradiar novamente o meu paciente, e eu também não preciso trabalhar num limite de dose, onde eu estou dando uma dose excessiva sem a necessidade. Outro princípio muito discutido, muito trabalhado na parte de proteção radiológica é a justificação. Eu tenho que justificar o meu procedimento utilizando radiações ionizantes frente a outros procedimentos que não utilizem as radiações ionizantes. Claro que aqui a gente tem uma brecha nacional que vai nos dizer que deve ser levado em conta fatores sociais e econômicos para esses procedimentos. Então, isso acaba dando uma brecha para que o raio-x, por exemplo, que utiliza radiação ionizante, seja utilizado numa escala um pouquinho maior do que talvez procedimentos como ressonância, que são muito mais onerosos, e procedimentos como ultrassom. E a questão da limitação de dose individual. A limitação de dose individual, ela está mais voltada para trabalhadores, que é então onde eu tenho que fazer o registro das doses dos meus trabalhadores, e esse registro é feito a partir do uso de dosímetros individuais. E para todos esses princípios aqui, tanto da otimização, como da justificação, como da limitação de dose individual, a gente tem também que levar em conta o custo dessa proteção. Existem normas, como a norma ICRP 55, ICRP é a Comissão Internacional de Proteção Radiológica,
que ela vai trazer, então, todo um cálculo de otimização que vai ser aplicado para diversas situações. E essa proteção radiológica, ela também vai ter que ser aplicada a todas as situações que a gente tem, que não sejam só da área médica. A proteção radiológica, ela é aplicada em nível mundial. Existem normas que são mais específicas em alguns países, mas a maioria das normas são ditadas pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica. E os controles de radiação, a gente tem também uma outra entidade, a ANSCARE, que vai ditar muitas regras em relação ao ambiente. Então, em relação ao ambiente, de um modo geral, eu vou acabar definindo áreas livres e áreas controladas. Onde áreas livres são as áreas isentas dos requisitos de proteção radiológica. E áreas controladas são áreas onde existe o risco de exposição. O que a gente precisa é avaliar se essa exposição ela é aceitável, em que condições e para quem. Para isso que existe todo um serviço de física médica e de proteção radiológica dentro de hospitais e clínicas, por exemplo. E um serviço de proteção radiológica que atenda toda a indústria. Uma parte que eu acho que não foi comentada nos outros vídeos é sobre a gammagrafia industrial, onde foi comentado, eu acho que é nessa parte aqui, por exemplo, que aqui eu trouxe o exemplo do iodo radioativo, mas eu posso trabalhar com outros materiais. E eu posso trabalhar também com a gammagrafia de aviões, gammagrafia de pontes, onde eu vou fazer, na verdade, uma radiografia em pedaços, depois eu monto, como se eu fizesse um mosaico, ou de um avião ou de uma ponte, e depois eu monto essas estruturas, e aí eu vejo a viabilidade da estrutura estar intacta ou a possibilidade dessa estrutura talvez ter que passar por algum reparo. Assim como existem também empresas que fazem irradiação de luvas cirúrgicas, de seringas. Se a gente pensar em termos de esterilização de materiais, e eu acho que a gente chegou a falar num dos vídeos sobre esterilização de alimentos, mas também são feitas esterilização de materiais. Luvas cirúrgicas, por exemplo. Luvas cirúrgicas, elas têm que ser esterilizadas, mas elas não podem estar com formol, por exemplo, que é o material químico. Eu não posso esterilizar elas com aquecimento, porque elas são de látex, e aí elas derretem, e é complicado de eu fazer outros tipos de esterilização. Mas, se eu irradiar estas luvas, eu mato todos os micro-organismos, eu deixo a luva esterilizada, e ela pode ser utilizada, então, para procedimentos cirúrgicos. E ela vai ser esterilizada já embalada, ok? Eu acho que a parte de proteção radiológica, o principal é a gente ter em mente a questão da otimização, justificação e limitação de dose individual e conhecer a aplicação do tempo, da distância e da blindagem, que são os principais aspectos que a gente tem que ter em mente para fazer qualquer trabalho que envolva o uso de radiações ionizantes. Então, eu vou encerrando essa apresentação por aqui. Teria muita coisa para a gente falar sobre proteção radiológica. A gente tem uma disciplina de proteção radiológica que ela é de 60 horas. E às vezes é difícil a gente abordar todos os tópicos da proteção radiológica e detalhar toda a legislação, até porque quando a gente trabalha, por exemplo, a legislação do radiodiagnóstico, ela vai diferir em algumas coisas da legislação da medicina nuclear. Principalmente porque no radiodiagnóstico eu não tenho risco de contaminação. Na medicina nuclear, eu não só tenho risco de contaminação, como eu posso ter doses de radiação envolvidas nos meus trabalhadores um pouquinho mais elevadas do que no radiodiagnóstico. E o meu radiodiagnóstico, a gente falou muito aqui de radiologia médica e odontológica, mas a gente tem a radiologia intervencionista, a gente tem a tomografia computadorizada, a mamografia, que são equipamentos especiais que a gente utiliza com a técnica do raio-x para outros tipos de exames, né? E, na verdade, é bem mais amplo, né? A ideia aqui é só a gente trazer o que é interessante da gente estar estudando e o que é importante da gente estar conhecendo, ok?